Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, versos 1 a 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazes isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te agradecemos porque temos sido sustentados espiritualmente pelo Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, que é quem abre os nossos olhos para que enxerguemos as tuas verdades, e é Ele mesmo quem aplica a tua verdade no nosso coração. Nós queremos pedir, mais uma vez, que o Senhor use o teu Santo Espírito para que esta leitura de registros tão preciosos que aconteceram no passado, ela nos alimente, ela abra os nossos olhos, ela nos dê a convicção dos nossos pecados, a esperança da redenção futura, e ela nos ajude, Pai, a entendermos a Tua vontade sobre a nossa vida. Abençoa-nos, portanto, alimenta-nos mais uma vez nesta manhã, é o que nós te pedimos humildemente, e em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no começo do ano, nós costumamos ver pessoas com ramos de árvores se dirigindo a determinada igreja, naquilo que eles chamam de Domingo de Ramos, data comemorada pela Igreja Católica. Será que esta é uma ocasião para comemoração, conforme nós vemos aqui na Palavra de Deus? Pessoas colocando ramos para que Jesus passe no caminho. Será que havia aqui algum motivo para comemoração? Observando bem o texto, nós vamos perceber que não. Nós vamos ver que a entrada de Jesus em Jerusalém, aproximando-se do final do seu ministério, ela foi duas coisas: soberanamente prevista, tudo apontava dentro da soberania de Deus para este acontecimento, mas ao mesmo tempo ela foi, do ponto de vista humano, das pessoas, humanamente equivocada, porque as pessoas estavam ali com expectativas que não eram as expectativas que os piedosos deveriam ter em relação a Jesus Cristo. Vejamos a primeira parte então, do verso 1 ao 7, nós vemos a soberania de Deus operando. A entrada de Jesus em Jerusalém foi soberanamente prevista. Este é o primeiro ponto, soberanamente prevista. Do verso 1 ao 7, nós vemos o nosso Senhor Jesus aproximando-se então de Jerusalém. Ele manda 2 dos seus discípulos para a aldeia e ele dá ordens com relação a um jumentinho que estaria preso no portão de uma casa. E as ordens são que eles entrem, quando eles estiverem desamarrando o jumentinho e alguém perguntar, Jesus previu isso, e alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, a resposta tem que ser, o Senhor está precisando, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta. Então, verso 4, os discípulos foram, acharam o jumentinho preso no portão.
Alguns dos que estavam ali reclamaram, dizendo, que fazeis soltando o jumento? No relato paralelo de Lucas 19, Lucas acrescenta que quem reclamou foram os próprios proprietários do jumentinho. Os donos do jumentinho disseram, por que vocês estão fazendo isso? E a resposta foi, o Senhor está precisando e já mandará de volta. E isso silenciou os donos ficaram quietos, e tudo isso acontece num clima de mistério, meus irmãos. Como Jesus sabia dessas coisas? Como Jesus sabia que naquela aldeia haveria um jumentinho amarrado no portão, de que os donos reclamariam e de que a resposta, o Senhor está precisando, seria satisfatória e o jumentinho viria? Um jumentinho que nunca tinha sido montado. Veja que há tantas coisas aqui impossíveis à mente humana, mas quando se trata de Jesus Cristo, não é apenas uma mente humana, é uma mente humana divina. Jesus Cristo era homem e Deus, e muitas coisas aconteciam, meus irmãos, no ministério de Jesus, não pelo poder próprio dele, porque ele era humano, mas sendo ele Deus também, Deus permitia que algumas coisas fossem reveladas a ele, coisas que não eram reveladas às outras pessoas. Então, dentro desse tópico de que a entrada de Jesus em Jerusalém foi soberanamente prevista, nós podemos dividir em 4 subtópicos. E o primeiro deles é nós analisarmos a soberania de Deus iluminando a mente de Jesus. A soberania de Deus iluminando a mente de Jesus. De fato, algumas vezes no ministério de Jesus, a sua mente, que era finita, ela foi iluminada com a natureza divina. E coisas que um homem comum não saberia, Jesus sabia. Por exemplo, o caráter de Natanael, antes de se encontrar com Jesus, Jesus já sabia que aquele homem era um homem piedoso, em João 1,47. O fato de que Jesus sabia que a mulher samaritana tinha tido 5 maridos, como é que ele tinha essa informação? O fato de que ele sabia que Lázaro havia morrido antes de chegar no local, antes de receber notícias, ele já sabia que Lázaro havia morrido. O conhecimento de Jesus de que ao lado do barco dos discípulos, havia um enorme cardume de peixes, e ele disse, jogue a rede aqui do lado. E havia um cardume tão imenso de peixes que o barco quase, como diríamos, tombou, né? Veio a pique. Como Jesus sabia isso? Veja, ele era homem e ele era Deus ao mesmo tempo. A natureza divina, por vezes, revelava informações ao nosso Senhor. A informação de que um homem com um jarro de água estaria na cidade, pronto para levá-los ao local onde seria a Páscoa, em Marcos capítulo 14, verso 13. A conversa que Pedro teve com os cobradores de impostos e o conhecimento de que na boca de um peixe haveria uma moeda com o exato valor para pagar o imposto. Aqui a gente vê a onisciência e a onipotência andando juntos, né? A onipotência pelo fato de que o exato valor do imposto estava na boca de um peixe. E a onisciência em Jesus saber disso. Imagine quantos peixes existem no mar. E Jesus sabia que naquele peixe havia uma moeda com exato valor do imposto. Então nós vemos a soberania de Deus atuando na mente de Jesus Cristo, que era homem e era Deus ao mesmo tempo. Um segundo subtópico, a soberania de Deus sobre as pessoas, sobre todos os eventos que marcaram a vida do nosso Redentor. Nós vemos aqui pelo texto que Jesus tinha outros discípulos ajudando Jesus. Aqui no texto é dito então no verso 11, que 2 dos seus discípulos foram àquela aldeia. Esses 2 fazem parte do grupo dos 12. Mas ali naquela aldeia, tudo indica, havia outros discípulos de Jesus, que haviam preparado o jumentinho, que haviam deixado tudo pronto para ajudar o seu Senhor. Veja, sobre Jesus ter outros discípulos além dos 12, Marcos capítulo 15, 40 em diante diz assim:
Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Jesus tinha discípulas. Note, os 12 apóstolos eram um grupo definido, era o grupo mais próximo de Jesus. Eles estabeleceram o fundamento da igreja, do qual Jesus é a pedra angular. Este é o fundamento da igreja, 12 apóstolos. Agora, em termos de discípulos, aqueles que seguiam a Jesus e os seus ensinamentos, aí você tinha homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que seguiam a Jesus. Em determinada parte dos evangelhos é dito de 70 discípulos que foram enviados, 70 discípulos que seguiam o nosso Senhor Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que na igreja nós temos esse núcleo mais próximo de 12 apóstolos que conviveram com Jesus, que andavam com Jesus todos os dias, mas você tinha também um grande número de discípulos, de homens e mulheres que seguiam e serviam a Jesus. Note que na igreja todos são importantes, meus irmãos, todos nós somos discípulos de Cristo, todos nós servimos a Jesus Cristo. Um terceiro ponto, a soberania de Deus, um terceiro subtópico, a soberania de Deus agindo na consagração dos elementos com os quais o Messias teria contato. Há um padrão muito interessante nos evangelhos, de que algumas coisas que Jesus usou, elas nunca tinham sido usadas antes, elas haviam sido consagradas para o Messias usar. No versículo 2 é dito que acharam um jumentinho, o qual ainda ninguém havia montado. Ninguém havia montado, ninguém havia usado aquele jumentinho ainda. O que dizermos da Virgem Maria, que concebeu Jesus Cristo sem nunca ter concebido outra criança, sem nunca ter tido qualquer tipo de relação? O que dizermos da tumba que recebeu o corpo de Jesus Cristo, que exatamente foi um túmulo que nunca tinha sido usado antes também? Lucas 23 diz que 23:53, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então nós vemos que algumas coisas na vida de Jesus foram consagradas para que o Messias, e só o Messias, usasse. Quando nós pensamos no povo de Deus, nós somos consagrados também. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós vemos um quarto subtópico, a soberania de Deus no cumprimento das profecias. Zacarias, capítulo 9, verso 9, profetizou a entrada de Jesus em Jerusalém. O profeta lá atrás disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, ele está cumprindo uma profecia profetizada há séculos atrás. Jesus cumpriu todas as profecias relativas ao Messias. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu. Oséias disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, e ele ressuscitou. Zacarias diz que ele seria vendido por 30 moedas, e ele foi vendido. O salmista, no Salmo 22, diz que os seus pés e as suas mãos seriam cravadas, e elas foram. No Salmo 22, que as suas vestes seriam divididas, e lá em Mateus é registrado que os soldados lançaram sortes para dividirem as vestes. O Salmo 34, 20 diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e na cruz, para acelerar as mortes, eles quebravam os ossos. Quebraram os ossos do primeiro,
quebraram os ossos do segundo. Quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto, não precisava quebrar ossos. E aí Mateus registra: para que se cumprisse a profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Meus irmãos, é impressionante a exatidão com que as profecias foram cumpridas. No Salmo 16 é dito, profetizado, que Jesus ressuscitaria. E aqui no nosso texto, nós vemos quando Jesus entra, não num cavalo branco, mas num jumentinho, a profecia de Zacarias sendo cumprida. Então, dentro do tópico soberanamente prevista, nós temos essas 4 divisões: a soberania de Deus na mente de Cristo, sobre os outros discípulos, na consagração de elementos para que o Messias usasse e no cumprimento das profecias. Mas, meus irmãos, se por um lado a entrada de Jesus em Jerusalém foi tão soberanamente prevista, ela foi humanamente equivocada. Dos versos 8 ao 10, nós vemos o seguinte: primeiro, no verso 7, nós observamos que aquele jumentinho não tinha uma sela, como nós temos hoje nos nossos cavalos e burros e jumentos. Então os discípulos, verso 7, colocaram as suas vestes no jumento para que Jesus sentasse, para que as roupas fossem usadas ali como uma sela. E na sequência, vendo isto, vendo que os discípulos mais próximos colocaram roupas para servir de sela para Jesus, verso 8, muitos estendiam as suas vestes no caminho. O ato foi copiado pelos outros, tirando as suas roupas de cima. Os irmãos se lembram que aquelas roupas tinham camadas, né? Então tiraram as roupas de cima e colocaram no chão, para que Jesus passasse. Verso 8, e outros ramos que haviam cortado das árvores. Então eles foram fazendo um caminho ali, para que Jesus passasse, por roupas e por ramos de árvores. No verso 9, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Salmo 118 que nós demos: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou no templo, em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, essa multidão que estava gritando aqui, Hosana, salva-nos, salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor, ela estava com uma expectativa política. Eles não estavam pedindo salvação dos seus pecados. Eles não queriam um libertador, um santificador dos seus corações. Eles queriam um libertador político. Eles queriam, conforme o ensino dos fariseus, que aparecesse um grande líder para expulsar os romanos, para tornar Israel grande novamente aos olhos das nações. Eram expectativas políticas. Eles estavam exaltando o rei Messias, não o Salvador Messias. Eles estavam citando aqui justamente o Salmo 118 nessa perspectiva. Provavelmente era aquele pessoal que já há algum tempo queria fazer Jesus rei. João capítulo 6, verso 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Havia uma turma que queria fazer Jesus rei, rei político, rei físico. Mas Jesus, todas as vezes que se deparou com essa turma, ele fugiu, ele se escondeu, porque o seu reino não era um reino físico com um trono, mas era e é um reino que é implantado nos corações. O reino de Cristo avança não politicamente, geograficamente, avança nos corações e continua avançando no mundo inteiro. Em cada coração em que a salvação, em que Cristo é declarado o Rei, o reino de Deus avança. Pouco tempo atrás, Jesus havia alimentado uma multidão de quase 4.000 homens, e na sequência ele ressuscitou a Lázaro. E a ressurreição de Lázaro não foi um milagre velado
como os outros foram, a maioria dos outros. Em muitos milagres, Jesus dizia para a pessoa: não conte para ninguém, não anuncie para ninguém. Mas o caso de Lázaro foi diferente. A ressurreição de Lázaro aconteceu à vista de muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram. A notícia chegou aos fariseus e os fariseus começaram a fazer um plano para matar Lázaro e matar Jesus, para silenciar o povo. Note, nós temos agora surgindo do meio do povo um homem que multiplica pães e um homem que ressuscita mortos. Esse homem tem que ser o nosso rei, porque uma nação que tem alguém multiplicando pães e ressuscitando mortos é uma nação invencível do ponto de vista da guerra. Imagine numa guerra, um homem gerando alimentação para os soldados e ressuscitando os soldados mortos. Esse é um exército invencível. Mas observe que Jesus não veio para fazer isso. Jesus não veio para criar uma nação poderosa, um exército invencível. Quando Jesus multiplicou pães, foi para mostrar que Ele é o pão da vida, que Ele sacia a nossa fome espiritual. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não foi para dizer que Ele poderia fazer um exército de invencíveis, mas foi para dizer que Ele disse: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Lázaro não era um fim em si mesmo, mas era um símbolo daquilo que aconteceria com todos os discípulos, de que um dia nós ressuscitaremos. Essa era a lição de Jesus Cristo. Mas as pessoas oprimidas por Roma, elas não estavam olhando para cima, elas estavam olhando para baixo, olhando do ponto de vista de exércitos, de política. E Jesus estava olhando para cima, para um reino vindouro. Assim, meus irmãos, João capítulo 12 registra: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara Lázaro dentre os mortos. Por causa disto, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. A multidão, depois que soube que Jesus tinha ressuscitado um morto, ficou muito impressionada. Mas eles estavam totalmente equivocados, meus irmãos. E Jesus não entra em Jerusalém montado num cavalo branco. Cavalo branco era o sinal de um herói de guerra, de um general, não é? Um grande cavalo branco. Jesus entra num jumentinho. Tem símbolo mais pacífico do que um jumentinho? O jumentinho não tem aptidão nenhuma para a guerra. Você nunca vai ver numa guerra a cavalaria de jumentinhos, né? Jumento não foi feito para a guerra. Jesus, ao entrar no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, cumpre o seu ministério de paz. Ele é o príncipe da paz, como Isaías profetizou. Ele não veio trazer guerra física, ele veio implantar o reino nos corações. Todo o ministério de Cristo foi curando pessoas, foi salvando vidas. Ele não tinha propensão política. A entrada de Jerusalém, então, nesse sentido, não aponta para um triunfo, mas aponta para uma tragédia, porque as pessoas não entenderam nada. As pessoas estavam esperando um rei político, um libertador. Não sem razão, logo depois da sua entrada em Jerusalém, nós temos o registro, dos poucos registros, de que Jesus chorou. Lucas, capítulo 19, verso 41, logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, Lucas diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chora ao ver uma cidade incrédula, e Jesus, que está olhando para o futuro, está pensando no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Jesus está pensando: ah, se vocês reconhecessem
a visitação divina, que o Messias está aqui. Vocês não precisariam ter passado por isso. E Jesus chora. Então, meus irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém não é motivo para comemoração, porque o povo ali estava totalmente enganado, totalmente equivocado, pensando nas coisas materiais, ao invés de pensar na grande visitação divina que eles estavam recebendo ali. Meus irmãos, é impossível não aplicarmos para os nossos dias. Tanta gente hoje está correndo a vida atrás de bens materiais, acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, e não percebe que a nossa vida não é apenas matéria, não é apenas dinheiro, que a nossa vida ela passa muito disso. Como disse C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente desprezível. O que interessa na nossa vida são as coisas eternas, os valores eternos. Tudo o mais são apenas instrumentos para nós glorificarmos a Deus. O teu trabalho, a tua família, a tua carreira, a tua faculdade, o teu mestrado, essas coisas, elas ficarão nesta vida, você não levará essas coisas para a eternidade. Então, essas coisas são apenas instrumentos para que você glorifique a Deus, para que por meio da tua família você honre a Deus, para que por meio do teu trabalho você glorifique a Deus, para que na tua carreira acadêmica, quem vai fazer faculdade, mestrado, etc., você glorifique a Deus e não glorifique um diploma. Todas essas coisas são coisas que ficam nesta vida e que devem ser usadas como instrumentos para glorificar a Deus, porque quando nós partirmos, estas coisas ficarão. Mas aquilo que nós glorificamos a Deus, o nosso galardão, esse nos acompanhará. Esse irá juntamente conosco. Quantas igrejas hoje que têm caído neste pecado, meus irmãos, de ficarem buscando bênçãos materiais, gente seguindo a Deus por causa de saúde. Não, minha saúde está ruim, eu tenho que ir para a igreja. Eu estou sem dinheiro, eu tenho que ir para a igreja. Buscando a Deus apenas aqui, olhando para baixo, quando Deus pode dar tesouros eternos, que não tem a ver com dinheiro, com cédula, com papel, mas tem a ver com riquezas espirituais. Então, da mesma forma que o povo estava equivocado naquela época, com o Messias na frente deles e pensando em libertação política, hoje nós temos Jesus aqui invisível no nosso meio. E quantos não estão olhando para Jesus e pedindo dinheiro, pedindo saúde, pedindo coisas materiais, quando o que Ele pode oferecer é salvação eterna, é esperança eterna, é paz que excede a todo entendimento, é alegria indizível, é vida de comunhão com o Pai. Ele tem muito mais a oferecer do que o vil metal, que daqui a pouco nós deixaremos neste mundo, meus irmãos. A mesma multidão que gritou Hosana, uma semana depois, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? A expectativa deles era política. E quando viram ele preso, não serve mais, crucifica, crucifica. Eles não estavam com o coração no mestre. Aquela multidão, aquela massa, né? Nós sabemos que os discípulos, estes sim, haviam percebido a grandeza do reino e foram e seguiram Jesus até a morte. Algumas conclusões então, duas lições preciosas deste texto. Uma primeira lição que está nas entrelinhas é a coragem de Jesus. É a coragem de Jesus. Porque nos primeiros anos do ministério, ele fez milagres e ele sempre pediu sigilo, não conte a ninguém, não divulgue, porque não havia chegado a sua hora. Mas agora, na ressurreição de Lázaro, aquilo foi público e foi notório, e todo mundo viu. E João registra no capítulo 11, verso 53, o seguinte: desde aquele dia da ressurreição de Lázaro, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos.
Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam a Jesus, e estando no templo diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Em outras palavras, depois da ressurreição de Lázaro, eles fizeram um plano para capturar Jesus. Ficavam procurando no templo, será que ele vai vir para a Páscoa? Havia uma expectativa de que se Jesus aparecesse, ele seria preso. Na sequência, João 12, verso 9, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro, ressuscitado, estava andando com Jesus. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então o plano dos fariseus, para acabar com as conversões, era matar Lázaro e matar Jesus. A coragem de Jesus foi nesse clima que Jesus montou num jumentinho e entrou em Jerusalém aos olhos de todas as pessoas. Estava tudo pronto para pegá-lo e ele entrou. Veja a coragem do nosso Redentor. Coragem por amor a nós, porque o seu caminho era o caminho da cruz. E agora, quando chega no final do seu ministério, ele está entregando a sua vida por amor a nós, para que ele seja preso, para que ele vá para a cruz, porque sem cruz não há salvação. O caminho de Cristo é crucificar os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele se entregou, este era o caminho, meus irmãos. Uma segunda lição é a humildade de Jesus. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo dono de todas as coisas, ele nada possuía. O barco que ele usou tantas vezes para atravessar o mar da Galileia não era dele. O jumentinho que ele usou para entrar em Jerusalém não era dele, era emprestado. Ao ser sepultado, ele não tinha nem túmulo próprio. Deram um túmulo para que ele fosse sepultado. Como escreveu J.C. Riley, pastor que já é falecido: pobreza não é pecado. Ter alguém nascido como um homem pobre, ou nada haver herdado de seus pais, ter que trabalhar com as próprias mãos pelo seu pão diário, nada possuir nenhuma faixa de terra, nada disso é pecaminoso. O mais honesto homem pobre é tão honrável aos olhos de Deus como o mais rico dos reis. O Senhor Jesus Cristo foi pobre. Ele não tinha ouro nem prata. Com grande frequência não tinha onde reclinar a cabeça. Por amor de nós, tornou-se pobre. Se alguém quer ser parecido com Cristo quanto às condições financeiras, não pode estar errado. Nosso Senhor Jesus cuida das nossas necessidades. O nosso Senhor Jesus sabe o que é ser pobre, porque ele foi pobre a vida inteira. Mesmo tendo tudo, ele nunca teve nada. Ele sempre pegou emprestado, ele sempre teve alguém para providenciar. Veja a humildade do nosso Redentor, meus irmãos. Hoje, quando tantas igrejas ficam dizendo que crente tem que ser rico, isso é um contrassenso total com relação ao Evangelho. Porque o nosso Redentor não foi rico, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele pegou um jumentinho emprestado, barco emprestado, túmulo emprestado, tudo era emprestado. Ele dependia da misericórdia das pessoas, e foi assim até o resto da sua vida. Meus irmãos, que nós sejamos como o nosso Redentor. A alguns de nós, Deus deu bens, não é pecado ser rico, mas desde que o coração não esteja nas riquezas, desde que nós usemos aquilo que nós temos para glorificar a Deus, ajudando outras pessoas, que a tua vida seja um canal de bênção nesse sentido. Falei aos pobres, falo agora aos ricos ou àqueles que têm mais condições. A história da igreja mostra homens que tiveram muitos bens e que usaram esses bens para a propagação do Evangelho, para ajudar outras pessoas, para ajudar pessoas pobres, para ajudar
asilos, orfanatos. Então, pessoas que têm bens nesta vida devem consagrar os bens ao Senhor, para que a sua vida seja um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Sejamos ricos ou pobres, que o nosso coração não esteja nas riquezas, porque elas são passageiras, elas ficarão nesta terra, que o nosso coração esteja em Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Amém.